M. Glasser e Ismael Ortiz Veneco. Como estudavam e investigavam Marx, Engels, Lenin, Stalin e Mao. Apresentação. Diante da pergunta colocada, como estudaram e investigaram, surgem dois tipos possíveis de respostas. Ou pode ser respondida levantando o método de pesquisa formalmente estruturado em sua versão lógica, ou pode-se formular o conjunto de hábitos intelectuais, técnicas de estudo e modos de investigação, enfatizando a dedicação ao estudo, a perseverança na busca e a paixão pela ciência e pela verdade, como algo implícito em uma atitude marxista e, consequentemente, revolucionária. Este último é o propósito que propusemos nesta compilação. As obras aqui reunidas destacam o ângulo teórico dos teóricos e estudiosos que as acompanharam a partir desses homens, cujas vidas foram gastas fundamentalmente dedicadas à luta revolucionária ativa. A questão aqui não é opor essa imagem de eruditos àquela que justamente deu sentido e reconhecimento histórico às suas vidas, a de serem lutadores ativos pelo socialismo e contra todo tipo de obscurantismo. Trata-se, sim, de servir de estímulo, demonstrar também seus horários de estudo, o papel atribuído aos resumos e monografias. Como tomavam notas, faziam anotações em seus livros ou faziam seus cartões. A perfeita ordem em que mantinham a classificação de seus conhecimentos, o interesse em atualizar constantemente a bibliografia, a insistência em conhecer línguas estrangeiras, a assiduidade com que acompanhavam as publicações de jornais e revistas, a inesgotável paixão com que se interessavam por pesquisa empírica, o estudo sempre concreto em que basearam suas formulações teóricas, sua clara consciência do que significava a luta científica e sua insistência em uni-la a posições ideológicas, de modo que este material aqui compilado constitui um importante complemento para aqueles que se interessam pelos problemas do método que vocês poderão captar aqui. Com a experiência quase anedótica da história, a convergência dos métodos, as técnicas, os hábitos de estudo e as disposições intransigentes na busca da verdade e a atitude revolucionária inequívoca que caracterizam a estes grandes mestres do proletariado universal. Atitudes que esperamos sejam imitadas pela nossa juventude revolucionária, contribuindo assim para estimular o seu trabalho intelectual e aumentar a sua clara vocação para a mudança. Ismael Ortiz Veneco, São Domingo, 1977. 1. Como Marx estudava? 1. Lenin, fazendo uma intervenção no terceiro Congresso da Juventude Comunista da Rússia, em 2 de outubro de 1920, dizia, referindo-se a Marx, abre aspas, se você formulasse a questão de por que a doutrina de Marx tem sido capaz de apoderar-se de milhões e dezenas de milhões de corações da classe mais revolucionária, só receberíamos uma resposta. Isso tem acontecido porque Marx se baseou nos sólidos fundamentos do conhecimento humano acumulado na era do capitalismo, porque depois de ter estudado as leis do desenvolvimento social, Marx percebeu a inevitabilidade do desenvolvimento capitalista que leva ao comunismo e, acima de tudo, demonstrou, com base em um estudo mais preciso, mais detalhado e completo da sociedade capitalista, devido à completa assimilação de todos os aportes feitos até agora pela ciência. Tudo o que foi criado pela sociedade humana foi submetido por Marx à prova da crítica, sem um único ponto que escapou da sua atenção. Fecha aspas. Marx estudou durante toda a sua vida. Depois de terminar a faculdade e receber um doutorado, ele continuou seus estudos, realizando simultaneamente um intenso trabalho de escrita, de propaganda e agitação revolucionária. Vejamos como o próprio Marx descreve este período de seus estudos científicos no prefácio à sua obra Contribuição à Crítica da Economia Política, quando ele tinha 24 anos. Abre aspas,
A controvérsia oficial em que von Schapper, então vice-presidente da região do Reno, estabelecida com a Gazeta Renana sobre a situação dos camponeses do Mosela, e, finalmente, a controvérsia sobre o livre comércio e protecionismo, deram o primeiro impulso para meus estudos de questões econômicas. Além disso, naquela época, quando o desejo plausível para avançar adiante ultrapassou em muito o conhecimento do assunto, a Gazeta Renana repetiu o eco do socialismo e do comunismo francês, uma pálida nuance filosófica. Pronunciei contra este diletantismo, mas, ao mesmo tempo, a polêmica contra a Gazeta Geral de Augsburg, reconheci francamente que meus conhecimentos de então não permitiam me arriscar a possuir qualquer juízo sobre o conteúdo das orientações francesas. Fecha aspas. Marx fala neste relato de como dava-se conta da insuficiência dos seus conhecimentos sem envergonhar-se em reconhecê-lo. Marx não arriscava com a exposição de um juízo próprio sobre qualquer questão determinada se não se considerava suficientemente preparado, mas imediatamente se dedicava a estudar em todos os seus detalhes. Marx não poupou esforços para melhorar os seus conhecimentos e superar suas deficiências verificadas nos anos de 1842 a 1845. No outono de 1843, Engels escreveu, abre aspas, Marx se entregou febrilmente ao estudo da economia política, dos socialistas franceses e da história da França. O resultado foi a sua transição para o socialismo, fecha aspas. Seus estudos de economia política, que Marx não interrompeu até o momento de sua morte, teve uma imensa importância para o desenvolvimento de sua doutrina sobre o Partido Proletário. A herança manuscrita deixada por ele, seus cadernos, seus resumos, aportes e notas pessoais, feitas como o resultado da análise crítica das questões estudadas, nos dá a possibilidade de extrair lições preciosas a partir deste laboratório da atividade criativa do genial fundador do marxismo revolucionário. Para compreender a vida social tão profundamente como Marx, era necessário não só uma inteligência gigantesca, mas também um conhecimento extraordinário de todos os ramos da ciência e da vida. Marx tinha esse conhecimento em grau superlativo. Abre aspas, o cérebro de Marx, escreveu Paul Lafargue, estava armado com uma incrível multiplicidade de fatos históricos e tomados emprestados das ciências naturais, assim como das teorias filosóficas, e se serviu admiravelmente de todos esses conhecimentos e observações acumulada por força de um longo trabalho espiritual. Fecha aspas. Engels expressou mais de uma vez, a sua admiração pela grande capacidade de Marx para orientar-se facilmente nos acontecimentos da história recente. No prólogo da genial obra O 18 Brumário de Luiz Bonaparte, Engels disse que Marx descreveu com tal maestria o curso da história da França em sua conexão interna com as jornadas de fevereiro de 1848, tão brilhantemente descobriu no milagre de 2 de dezembro, golpe de Estado de Bonaparte em 1851, o resultado natural e necessário dessa conexão que, abre aspas, todas as novas revelações fornecidas naquela época não só confirmou quão acertada estava refletida a realidade deste quadro, fecha aspas. Abre aspas, com excelente entendimento da realidade histórica viva, Engels escreveu, tão clarividente na essência dos acontecimentos, ao mesmo tempo em que se desenvolvem, é verdadeiramente sem precedentes, fecha aspas. Na introdução de outra obra de Marx, A Guerra Civil na França, Engels enfatiza novamente esta poderosa força da análise histórica de Marx. Engels, nesta introdução sobre a capacidade do autor, revelado pela primeira vez no 18 Brumário de Luiz Bonaparte, para cobrir precisamente a natureza, o significado e as consequências inevitáveis dos grandes eventos históricos, quando eles estavam desenvolvendo ante os nossos olhos ou apenas haviam ocorrido, fecha aspas.
No prefácio de O 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, que citamos anteriormente, Engels explica a força da análise de Marx sobre os acontecimentos da França, também por seu conhecimento muito profundo da história francesa. Marx, escreve Engels, abre aspas, não apenas estudou a história do passado da França, mas também seguia em todos os seus detalhes sua história atual, fazendo uma coleção de materiais para seu uso no futuro. Portanto, nunca os acontecimentos o pegavam de surpresa, fecha aspas. Com esta mesma profundidade, Marx estudou a história da Inglaterra, Alemanha e outros países do mundo e seguiu o curso dos acontecimentos mesmos, paralelamente com o estudo incansável da economia política, filosofia e das ciências naturais. 2. Marx sabia como extrair de uma forma ativa da antiga ciência tudo o que ela poderia fornecer nos mais diversos ramos do conhecimento humano. Todos os meios de produção necessários para atingir esse objetivo foram forjados com as suas próprias mãos. Temos especial interesse em estudar como Marx começou a se desenvolver desde os seus anos de juventude, o seu brilhante método de trabalho científico. Incansavelmente e com paixão revolucionária, Marx, a partir do banco universitário, trabalhou para assimilar todos os aportes feitos até agora pela ciência. Em uma carta endereçada ao seu pai, em 10 de novembro de 1837, Marx, então com 19 anos, estudante da Faculdade de Direito da Universidade de Berlim, faz um resumo de suas atividades e pensamentos do ano passado longe de casa, da casa do seu pai. Marx passava, então, por um período transitório, absorvido inteiramente pela universidade, pelo estudo das ciências e, abre aspas, sobretudo pelo desejo de medir suas forças com a filosofia, fecha aspas. Abre aspas, os estudos de direito e filosofia tornaram-se tão entrelaçados, escreve ao pai, que, em parte, estudei de forma absolutamente acrítica, como um estudioso, Reinécio, Tibalt e outras fontes. Assim, por exemplo, traduzi para o alemão os 2 primeiros livros dos Andects, fecha aspas. Marx analisa de maneira minuciosa e submete a severas críticas sua primeira obra, fruto de seu gosto pela filosofia, que consistia em, abre aspas, uma tentativa de introduzir um certo sistema de direito filosófico em toda a esfera do direito, fecha aspas, incluindo esta obra uma lei pública. Na carta ao pai, ele examina todo o sistema filosófico construído por ele, como uma etapa já superada, destacando fortemente suas deficiências e submetendo-as a severas críticas. Marx se exercita em assimilar criticamente a herança intelectual recebida. Abre aspas, ao chegar ao fim do direito material privado, tomei consciência da falsidade de todo o sistema, fecha aspas, escreve ele, abre aspas. E, mais uma vez, ficou claro para mim que sem filosofia eu não poderia avançar, fecha aspas. Marx também descreve ao seu pai o método de seus estudos, abre aspas. Eu me acostumei a fazer extratos de todos os livros que li, por exemplo, Leconte, de Lessing, Erwin, de Soucher, História da Arte, de Wilkelman, História Alemã, de Luden, fazendo as notas correspondentes, e comecei a estudar por conta própria, ou seja, usando apenas gramáticas de italiano, de inglês, nas quais progredi muito pouco até agora. Li Direito Penal, de Klein e seus anais, e todas as novidades literárias, mas isso de passagem, fecha aspas. Marx escreve uma nova obra, um diálogo sobre o título Cleanthus, ou o ponto de partida e o desenvolvimento necessário da filosofia, no qual ele, abre aspas, de certa forma unifica arte e ciência, fecha aspas. Para escrever essa obra, Marx estudou as ciências naturais, as obras de Schelling e a história. Ele ainda está no campo do idealismo, mas já está passando, segundo a própria declaração de Kant e Fichte, abre aspas, a procurar a ideia na própria realidade, fecha aspas.
A melodia selvagem e indomável da filosofia de Hegel, que acabara de conhecer, não o agradou a princípio, e foi uma grande decepção para ele notar a influência de Hegel em sua obra. Abre aspas. Minha última tese acabou por ser um dos princípios do sistema de Hegel, e este trabalho, meu fruto querido, cultivado ao luar, me arrastou como a uma sereia pérfida para as redes do inimigo. Fecha aspas. Escreve Marx. Abre aspas. Com desgosto, não consegui pensar por alguns dias e corri feito louco pelo jardim, perto das águas barrentas do Spi, que purificam as almas e tornam as ideias claras. Fui até caçar com meu patrão. Mais tarde me obriguei a me dedicar apenas ao trabalho positivo. Fecha aspas. Listando uma longa lista de livros jurídicos estudados e, em parte, traduzidos por ele. Marx também menciona o livro de Heimarus, O Instinto Artístico dos Animais, sobre o qual, abre aspas, pensei com prazer, fecha aspas. Podemos aprender muito com Marx de 19 anos, sua colossal capacidade de trabalho e sede de conhecimento, seu interesse pelos mais variados ramos da ciência, sua inclinação para analisar criticamente o conhecimento adquirido, sua capacidade de aplicar a autocrítica aos seus próprios empregos. Marx não apenas lê, mas analisa o que lê e o sintetiza em um determinado sistema. Ele não apenas reflete sobre o que leu, mas também transfere suas próprias opiniões para o papel, extraindo dos livros as noções sobre os diferentes assuntos que constituem o centro de seu interesse. Marx escreve uma obra inteira, uma monografia, para assim verificar o resultado de seus estudos. Marx o faz para aprofundar as questões estudadas. Este é um dos métodos de seu trabalho científico. Marx, então, analisa cuidadosamente o que escreveu e especifica o que ainda lhe falta para alcançar um domínio mais completo da questão. Uma vez que esse costume foi criado no trabalho científico, Marx o seguiu por toda a vida, aperfeiçoando em todos os sentidos. Temos o testemunho do próprio Marx, que mais tarde manteve o hábito de sintetizar, do ponto de vista crítico, os materiais por ele estudados na forma de obras isoladas, monografias feitas para si e não para dar publicidade. No famoso prólogo da sua contribuição à crítica da economia política, de janeiro de 1859, informando aos leitores sobre a sua obra abaixo das preliminares e traçando o plano que seguiu, Marx escreve, abre aspas, para ser discutido, fecha aspas. No mesmo prólogo, falando sobre uma de suas magníficas obras, A Ideologia Alemã, escrita em conjunto com Engels na primavera de 1845, publicada em sua totalidade pela primeira vez na União Soviética, 87 anos depois de ter escrita, Marx diz, abre aspas, o manuscrito, na forma de 2/8 volumes grossos, há muito chegou à Westfália, onde estava para ser editado, quando recebemos a notícia de que a mudança de circunstâncias impossibilitou sua publicação. Com toda a maior disposição, oferecemos o manuscrito ao crítico roedor dos ratos, pois com ele alcançamos o objetivo principal, para esclarecer melhor o assunto. Fecha aspas. Sua tese de doutorado, escrita em 1841, é importante para a compreensão dos métodos de trabalho científico do jovem Marx. Já na universidade, Marx estudou principalmente por conta própria. Segundo suas próprias palavras, o direito como especialidade figurava para ele em segundo plano. Ele havia proposto estudar, antes de tudo, filosofia e história. Em 2 semestres, ele dominou uma quantidade de conhecimento que em 20 ele não poderia ter conseguido assimilar com aquele sistema de alimentação manjedoura das aulas acadêmicas. Fecha aspas. Marx escreveu sua tese de doutorado sobre o tema filosófico, a diferença entre a filosofia da natureza em Demócrito e em Epicuro, abre aspas, por suas concepções, fecha aspas, escreve Lenin, referindo-se ao Marx da época, abre aspas, Marx ainda era um idealista hegeliano.
Em Berlim, ele se juntou ao círculo dos hegelianos de esquerda, com Bruno Bauer e outros, que tendiam a tornar a filosofia de Hegel com conclusões ateias e revolucionárias. Fecha aspas. Marx abordou a análise da filosofia de Epicuro como um ateu e revolucionário da ciência, que não teve medo de destruir os antigos conceitos sobre os assuntos estudados. E embora Hegel fosse para ele, naquela época, ainda uma grande autoridade, no entanto, ele rejeitou resolutamente seu ponto de vista sobre Epicuro, valorizando Epicuro altamente em contraste com Hegel, precisamente como um materialista e ateu liberto de todos os laços religiosos. Marx fez um grande trabalho preparatório para sua tese, que considerava parte de uma investigação mais detalhada, na qual pretendia fazer, abre aspas, uma exposição da filosofia epicurista, cética e estoica como um todo e em todas as suas relações com os sistemas filosóficos gregos, fecha aspas. As obras de Epicuro não chegaram até nós, exceto alguns fragmentos. Para esses fragmentos, mas principalmente com base no estudo crítico e no confronto de todas as fontes em que se encontrava a exposição ou alguma outra interpretação das concepções de Epicuro, Marx restabelece todo o seu sistema filosófico. Cuidadosamente, em uma investigação detalhada, Marx elucida a atitude de Epicuro em relação a vários problemas filosóficos. Marx considera que sua tarefa consiste não em estudar a personalidade do filósofo e representá-lo, abre aspas, como o foco e a imagem de seu sistema, fecha aspas, mas encontrar a essência desse sistema, abre aspas, separando em cada sistema as definições, o generalizado, cristalizado e autêntico princípio dos argumentos polêmicos e a exposição dessas definições e desses princípios feitas pelos filósofos, fecha aspas. Neste contexto, Marx enfatiza especialmente a necessidade de interpretação crítica, abre aspas, na exposição da filosofia histórica, o método crítico é absolutamente indispensável para poder explicar cientificamente qualquer sistema em conexão com sua época histórica correspondente, fecha aspas. Qualquer historiador da filosofia que não separasse o substancial do não substancial, a exposição do conteúdo, diz Marx mais tarde, não passaria de um simples copista. O manuscrito de materiais para sua tese consiste em 10 cadernos, dos quais 4 são preenchidos com notas. Em cada capítulo, Marx dá um resumo detalhado de todas as citações que aparecem no texto, indicando escrupulosamente fontes de informação. Além disso, em todos os casos em que expõe o conteúdo da citação com suas próprias palavras, ele a insere literalmente nas notas. 3. Em sua biografia de Marx, escrita em 1869, Engels diz que durante 25 anos Marx estudou e analisou a doutrina, abre aspas, como a probidade sem precedentes, o que não lhe permitiu publicar suas conclusões de forma sistemática antes que ele próprio estivesse convencido de que nenhum livro não foi lido, que nem a menor objeção foi deixada de lado, que todas as questões foram tratadas no começo e no fim. Fecha aspas. Aqui está um pequeno exemplo do método de trabalho de Marx. Vivendo em condições materiais muito difíceis, em certa ocasião não conseguiu nem comprar o livro de McLaren, na história da circulação monetária, e teve de dirigir-se a Engels com uma carta pedindo-lhe que lhe enviasse a quantia necessária por ordem de pagamento. Abre aspas, é muito provável, escreve Marx nesta carta, que o livro não contenha nada de novo para mim, mas pela importância que lhe atribui o economista e pelos excertos que eu mesmo li, minha consciência de teórico não me permite continuar escrevendo sem conhecê-lo. Fecha aspas. Seguindo a regra dele e de Engels de estudar as matérias em suas fontes originais em primeira mão, Marx se dedicou de maneira especial ao aprendizado das línguas estrangeiras necessárias ao seu trabalho, a fim de estudar os diversos materiais nas línguas originais. Marx lia em todas as línguas europeias, em alemão, francês e inglês escrevia perfeitamente. Ele também estudou eslavo antigo, russo e sérvio. Marx atribuía grande importância ao aprendizado de línguas estrangeiras.
Paul Lafargue conta que Marx gostava de repetir a frase: uma língua estrangeira é uma arma de luta na vida cotidiana. Como pode ser visto na carta escrita a seu pai em 10 de novembro de 1837, aos 19 anos, ele não só estudou individualmente com a ajuda da gramática de duas línguas, inglês e italiano, mas também traduziu muitas outras para sua língua materna. O procedimento de traduzir de uma língua estrangeira como um dos melhores meios de aprendê-la também foi praticado por Lenin. Marx tinha mais de 50 anos quando começou a estudar o russo intensivamente. No final de 1877, uma carta enviada à Rússia ao editor da revista Ostrochenai Sapisky, Anais Patriônicos, ele escreveu nesse sentido, abre aspas, para poder fazer um julgamento informado sobre a evolução econômica da Rússia contemporânea, estudei a língua russa. Depois, por muitos anos, estudei as publicações oficiais e outras relacionadas a essa questão. Fecha aspas. Muitas notas são preservadas no caderno de Marx, mostrando como ele estudou a língua russa com afinco e assiduidade. Ele escreveu o significado de certas palavras, as tabelas das declinações e conjugações, e dedicou-se com grande esforço à assimilação das formas perfectivas e imperfectivas dos verbos, dos vários casos, etc. O primeiro livro que Marx começou a ler para praticar foi On Prisons and in Exile, de Herzen. Depois de 6 meses estudando a língua, Marx já podia ler literatura russa no original, leu Pushkin, Gogol, Saltykov, Shchedrin, e depois de mais 6 meses, em 21 de janeiro de 1871, na carta endereçada a Siegfried Mayer, diz, abre aspas, não sei se ele disse que desde o início do ano de 1870 venho estudando a língua russa, na qual agora leio muito rapidamente. Fui levado a isso por ter recebido de Petersburgo trabalho extraordinariamente interessante de Flerovsky sobre a questão da classe trabalhadora, em particular dos camponeses da Rússia. E o fato de querer conhecer as magníficas obras sobre a economia de Chernyshevsky, enviado em agradecimento ao trabalho forçado na Sibéria por 7 anos, merece esforços que uma pessoa da minha idade tem que fazer para dominar uma língua que difere tanto das línguas clássicas, germânicas e latinas. O movimento ideológico que está ocorrendo atualmente na Rússia mostra que no fundo das massas há uma fermentação. As forças intelectuais estão sempre unidas por laços invisíveis ao corpo do povo. Fecha aspas. Marx não só estudou detalhadamente, às vezes referindo-se repetidamente aos mesmos livros, toda a filosofia, economia, política e a vasta literatura histórica anterior ao seu tempo. Ele também estudou a teoria da tecnologia, a economia concreta, o estado da indústria e da agricultura em diferentes países, incluindo estatísticas e o sistema contábil italiano. Sua memória era excepcionalmente prodigiosa. Desde a juventude teve o cuidado de cultivá-lo e fortalecê-lo, praticando o conselho de Hegel, por exemplo, decorando versos em línguas desconhecidas para ele. Mas, no entanto, nunca confiou em sua memória, sempre anotando cuidadosamente em seu caderno todo o acúmulo de fatos com os quais queria enriquecê-la. Ele tinha o hábito de revisar de tempos em tempos e sistematizar o material acumulado. Em uma das cartas endereçadas a Engels em 1855, quando seus estudos de economia política eram mais intensos, Marx escreve, abre aspas, há 4 ou 5 dias não consigo escrever nada, nem mesmo para você, por causa de uma forte irritação dos olhos. Usá-los imediatamente em qualquer caso para dominar o material e tê-lo pronto para sua elaboração. Fecha aspas. Dos cadernos e notas de Marx, vemos também a enorme importância que ele atribuía ao conhecimento das ciências exatas. Ele estudou especialmente as disciplinas superiores, a física, química e ciências naturais, incluindo anatomia e fisiologia. No prólogo da segunda edição do Anti-Düring, Engels indica o propósito de que Marx e ele buscavam com o estudo dessas ciências. Abre aspas,
Marx e eu fomos os únicos, escreve Engels, que salvaram a dialética consciente da filosofia idealista alemã, implicando a concepção materialista da natureza e da história, o conhecimento da matemática e das ciências naturais, só podíamos segui-las aos trancos e barrancos esporadicamente. Fecha aspas. Após sua transferência de Manchester para Londres, em 1870, Engels dedicou-se especialmente ao estudo das ciências naturais, passando nisso, como ele mesmo diz, a maior parte de sua estada de 8 anos naquela cidade. Marx atribuiu uma importância particularmente grande aos resumos, como processo de trabalho para a assimilação dos materiais lidos. Isso é demonstrado pelo fato de que ele resumiu até mesmo os livros que tinha em sua biblioteca particular. Ao fazê-lo, recolheu o seu conteúdo de forma crítica, verificando rigorosamente cada fato e submetendo-o a uma análise rigorosa, estudando para o efeito, por vezes, verdadeiras montanhas de materiais estatísticos. Marx nunca usou fontes incertas e materiais de segunda mão, como disse Engels, mas sempre recorreu às primeiras fontes. Mesmo os dados de segunda ordem foram revistos pelas fontes de origem, não hesitando em ir à biblioteca do Museu Britânico nas horas exatas para o efeito. Na investigação de cada assunto, Marx estudou de acordo com as exigências do método dialético, sua origem histórica e suas premissas. Assim, por exemplo, para escrever a parte referente à renda da terra, que aparece no terceiro volume de O Capital, ele estudou especialmente a história do mundo antigo, agronomia, relações no campo na Rússia e na América, geologia e uma série de outros assuntos. Marx trabalhava com enorme paixão, abre aspas, trabalhava todas as horas e aproveitando todas as oportunidades, mesmo quando saía para passear, levava consigo seu caderno, no qual anotava a cada momento, fecha aspas. Eis como Lafargue descreve o dia de trabalho de Marx em suas memórias, abre aspas, apesar de se deitar muito tarde, entre 8 e 9 horas da manhã, estava sempre acordado. Depois de tomar sua xícara de café preto, folheava os jornais e depois ia para sua sala de trabalho, onde passava até 2 e 3 da manhã. Na juventude era comum Marx ficar trabalhando a noite toda. O trabalho tornou-se uma verdadeira paixão para Marx e o absorveu tanto que muitas vezes ele se esquecia de comer. Era preciso chamá-lo de várias vezes até que finalmente descia para a sala de jantar. E assim que terminava a última mordida, voltava para seu quarto novamente. Fecha aspas. Era assim que Marx trabalhava. O brilhante pensador que, segundo a expressão gráfica de Henri Barbusse, abre aspas, tinha tamanho gigante, suficiente para dissipar as nuvens do céu do pensamento, fecha aspas, dedicou todas as suas forças ao trabalho incansável. Suas exigências para si mesmo e para todos aqueles que aspiravam a conquistar as alturas do conhecimento humano foram expressas nas seguintes belas palavras, abre aspas, na ciência não há caminhos fáceis, e só quem não se intimida ou se cansa de escalar seus caminhos pedregosos pode triunfar e conquistar seus picos luminosos. Fecha aspas. Não tenha medo do trabalho, por mais forças que exija e por mais difícil que seja o momento, aprenda a superar todos os obstáculos pelo caminho. Aqui está uma das lições mais importantes que devemos tirar do estudo dos métodos de trabalho dos clássicos do marxismo-leninismo. 4. O trabalho científico de Marx e Engels sempre foi determinado pelas exigências da luta revolucionária. Abre aspas, Marx, escreveu Engels, considerava a ciência como uma poderosa alavanca da história, como uma força revolucionária no sentido mais elevado do termo, em todos os ramos da história. Porque ele era, efetivamente, como se chamava, um revolucionário. A luta para emancipar a classe trabalhadora, os assalariados, das cadeias do moderno sistema econômico de produção capitalista, era sua verdadeira paixão e nunca houve um combate mais ativo do que ele. Um combatente mais ativo do que ele. Fecha aspas. Marx e Engels estavam longe de ser apenas homens da ciência que,
em grossos volumes, expunham os resultados de seus estudos científicos exclusivamente para o mundo científico. Lafargue, relembrando suas conversas com Marx, escreveu, abre aspas, ele considerava que o sábio que não quer ver seu nível rebaixado nunca deve interromper sua participação ativa na vida social. Não deve ficar sempre trancado em seu armário ou laboratório como um rato dentro do queijo, sem intervir na vida, na luta social e política de seus contemporâneos. A ciência não é um prazer egoísta. Quem tem a sorte de poder se dedicar às atividades científicas deve, antes de tudo, colocar seus conhecimentos a serviço da humanidade. Trabalhar para o mundo era uma de suas expressões favoritas. Fecha aspas. Cada uma de suas conquistas teóricas, todas as suas grandiosas descobertas, Marx trouxe, antes de tudo, para as massas, para o proletariado. Marx deu à propaganda, tanto oral quanto escrita, uma importância de primeira ordem. Contemporâneos de Marx contam que certa vez, no ano de 1846, em uma reunião especial convocada por eles em Bruxelas para discutir o trabalho de propaganda da luta revolucionária, Marx, polemizando com o utópico Wetling, declarou cheio de raiva que a ignorância nunca ajudou ninguém. Abre aspas, a classe operária, disse Marx, só alcançará a vitória se souber organizar sua luta, baseando-se no conhecimento exato das leis do desenvolvimento social. Somente a fusão do movimento operário com a ciência, com a teoria revolucionária, pode garantir o sucesso da grande causa de emancipar os trabalhadores da opressão e da exploração. Fecha aspas. Marx foi, desde a juventude, um excelente propagandista e organizador das massas, no sentido mais profundo desta palavra. Seus contemporâneos lembram que suas intervenções como propagandista, seus relatórios e conferências sempre abundavam em exemplos, eram claros e compreensíveis para os mais simples trabalhadores de base. Marx não tolerava a vulgarização e o simplismo. Ele transmitiu às massas seu conhecimento, sua teoria revolucionária, que constitui a maior conquista da ciência social. No auge desta ciência estiveram sempre todas as suas intervenções, em cuja preparação sempre exigiu de si um trabalho profundo e, ao mesmo tempo, ele exigia dos outros. Em carta endereçada a Smith, em 1890, Engels, indignado com as futilidades do jornalista, prevalecente entre, abre aspas, os jovens letrados envolvidos no partido, fecha aspas, mas que não se dão ao trabalho de estudar seriamente a teoria, economia, história, etc., escreveu, abre aspas. Esses senhores sempre imaginam que para os trabalhadores tudo é bom. Se ao menos soubessem como Marx considerava suas melhores coisas ainda insuficientemente boas para os trabalhadores, como considerava um crime oferecer aos trabalhadores algo que não fosse o melhor, fecha aspas. Marx escreveu, diz Paul Lafargue, unicamente com a firme intenção de difundir os resultados de sua pesquisa e com a firme e precisa decisão de dar ao movimento socialista uma base científica que até então estava perdido no nevoeiro da utopia. Abre aspas, Marx interveio publicamente com um único objetivo, contribuir para o triunfo da causa da classe trabalhadora, uma classe cuja missão histórica é estabelecer o comunismo, uma vez que tenha tomado em suas mãos a direção econômica e política da sociedade. Fecha aspas. 5. A história da obra de Marx sobre o Capital é particularmente instrutiva. De acordo com seu próprio sistema, adotado como método de trabalho de pesquisa científica, Marx, antes de publicar sua obra, escreveu uma série de grandes trabalhos preliminares na forma de monografias, abre aspas, não para publicação, mas para esclarecer as questões para si mesmo,
fecha aspas. As monografias escritas por Marx no início de sua obra sobre o Capital preencheram 7 cadernos, totalizando cerca de 50 folhas de impressão. Este é o primeiro esboço crítico da economia política feita apenas com o início de uma investigação mais ampla. Para esta obra, que começou a escrever em 1857, Marx realizou, a partir do ano de 1843, um gigantesco trabalho preparatório de pesquisa científica, acumulando um material colossal anterior para cada um dos seus trabalhos. Abaixo, notas, resumos, estatística e todo tipo de cálculos, rascunho, bibliografia, etc. Marx organizou cuidadosamente esse material para que pudesse ser facilmente utilizado no trabalho subsequente, fazendo um índice detalhado. Com este mesmo objeto, ele também desenhou o índice do manuscrito original. Em 5 anos de trabalho, de 1843 a 1847, Marx estudou e analisou criticamente toda a literatura econômica fundamental. Não devemos esquecer que, ao mesmo tempo, Marx se ocupou seriamente do estudo dos materiais e documentos da Revolução Francesa, sem interromper seu trabalho no campo da filosofia. Precisamente neste momento corresponde o trabalho conjunto de Marx e Engels, que resulta em 2 livros, A Sagrada Família, ou Crítica da Crítica, e A Ideologia Alemã. Em 1847, Marx escreveu A Pobreza da Filosofia, dirigido contra as concepções reacionárias pequeno-burguesas de Proudhon, expondo nesta obra a análise materialista da economia burguesa. No outono desse mesmo ano, Marx dita seu curso histórico sobre o tema, Trabalho Assalariado e Capital. E, finalmente, nesse mesmo ano de 1847, Marx e Engels, encomendados pela Liga dos Comunistas, por eles fundada, escreve o famoso Manifesto do Partido Comunista. Abre aspas, canção das canções do marxismo, fecha aspas, como Stalin a chamava. Ao mesmo tempo, Marx escreveu numerosos artigos para vários jornais e para revistas, como os Anais Franco-Alemães. Tal foi, grosso modo, a atividade de Marx nos anos em que iniciou os trabalhos preparatórios de sua obra seminal, O Capital. 6. O método de trabalho histórico-científico elaborado por Marx exige, antes de proceder à exposição das conclusões e síntese, o perfeito domínio de todos os materiais que se referem ao problema. Abre aspas, a pesquisa, escreve Marx, deve assimilar o material em detalhes, analisar as diferentes formas de desenvolvê-lo, continuar sua concatenação interna. E só depois de concluído este trabalho, o movimento real pode ser representado de forma adequada. Fecha aspas. Marx considerou possível publicar sua obra, Contribuição à Crítica da Economia Política, que constitui uma exposição dos 2 primeiros capítulos do primeiro volume de O Capital, somente após 15 anos de estudo e elaboração crítica da literatura econômica. Para a preparação desses 2 primeiros capítulos, Marx coletou nada menos que 200 folhas de impressão de notas de enorme quantidade de literatura estudada. Só depois de assimilar minuciosamente, em todos seus aspectos, toda a literatura sobre economia e escrever sumariamente os 3 volumes de O Capital, Marx publicou 24 anos depois o primeiro volume de O Capital. A terrível situação material da família de Marx exigia muita energia dele para ganhar a vida, se levarmos em conta, além disso, o imenso trabalho que realizou como líder e organizador do Partido Revolucionário e sua luta constante e tenaz contra as diferentes correntes pequeno-burguesas hostis ao partido, que ocuparam grande parte de seu tempo e energia. Parece impossível que todo esse enorme trabalho preparatório do Capital tenha sido feito por uma única pessoa. Mas, no entanto, Marx fez isso. Basta dizer que, segundo dados incompletos, ele estudou e resumiu mais de 1.500 livros para sua obra O Capital. Marx passava 10 horas por dia trabalhando na biblioteca do Museu Britânico. Na carta a Wedemeyer, de 27 de junho de 1851, Marx descreve sua obra assim, abre aspas. Das 9 às 19 horas,
Geralmente estou no Museu Britânico. O material que estou estudando é tão diabolicamente vasto que, apesar de todos os meus esforços, não poderei terminar o trabalho por 6 ou 8 semanas. Vários obstáculos práticos são constantemente adicionados, inevitáveis nas condições de Londres, nas quais somos forçados a vegetar. Mas, apesar de tudo, a coisa está se aproximando rapidamente do fim. Deve ser terminada de uma vez por todas. Para os democratas alemães, possuidores de inspiração divina, naturalmente esse esforço não é necessário. Por que esse? Com o estudo de material sobre economia e história, tudo isso é tão simples, como o honrado Willis costumava dizer. Tudo tão simples, sim, nessas cabeças vazias. Eles são realmente tolos. Fecha aspas. Nesses comentários mordazes de Marx dirigidos aos simplórios, a quem tudo parece fácil e simples, porque não sentem a menor vontade de se atormentar com o trabalho sério, podemos ver o elevado senso de responsabilidade pelo trabalho e intransigência consigo mesmo que Marx possuía em alto grau e que ele considerava indispensável a todo trabalhador científico. Da mesma forma mordaz, Marx, em uma de suas cartas a Engels, riu de La Salle, que certa vez lhe disse que, abre aspas, estava preparando uma grande obra do Eclesiastes, fecha aspas, de economia política, na qual decidia passar 2 anos, fecha aspas. Abre aspas, pela minha exposição sobre o dinheiro, ele deve estar convencido, fecha aspas, escreveu Marx, abre aspas, de que ou não entendo nada sobre o assunto, e nesse caso toda a história das teorias do dinheiro me falha, ou então ele é um asno que, mantendo em reserva algumas frases abstratas, como a unidade abstrata ou algo semelhante, começa a julgar coisas empíricas que devem ser estudadas longamente para ter o direito de falar delas. Fecha aspas. Engels falou não menos claramente sobre a mesma questão mais de uma vez, criticando Kautsky, por exemplo, em uma de suas cartas a Bebel, escrita após a morte de Marx. Engels apontou o principal defeito de Kautsky com, abre aspas, sua inclinação e conclusões precipitadas, fecha aspas, e descreveu o método odioso de ensinar história nas universidades, especialmente nas austríacas, em que os alunos se acostumam a escrever obras históricas com material claramente insuficiente. Kautsky repetiu isso com singular off-brand. Kautsky não tem a mais remota ideia do que é coisa real. Trabalho científico. Engels escreveu nesta carta, abre aspas, só com Marx aprendi a trabalhar, fecha aspas. Marx tinha uma vontade de ferro que decuplicava suas energias. Nem o mau estado de sua saúde, prejudicado por um trabalho avassalador e sobre-humano, nem sua difícil situação econômica poderiam minar sua vontade e forçá-lo a suspender o trabalho. Ele teve que literalmente cortar as horas e minutos para o trabalho real, como Marx chamou o Capital. Na correspondência de Marx e nas memórias de seus contemporâneos, pode-se ver quantas dificuldades o trabalho de Marx sobre o Capital teve que encontrar. Em 1867, após a conclusão do primeiro volume do Capital, respondendo às perguntas de S. Meyer sobre o porquê ele não havia respondido às suas cartas, Marx escreve, abre aspas, bem, eu não lhe respondi porque durante todo esse tempo estive à beira da sepultura. Tive, portanto, de aproveitar cada momento em que pude trabalhar para terminar meu trabalho, ao qual eu sacrifiquei minha saúde, a felicidade da vida e da minha família. Espero que esta explicação seja suficiente. Eu rio dessas pessoas ditas práticas de sua sabedoria. Se você quer ser nada mais do que um animal, pode naturalmente transformar seu de volta a eles. Fecha aspas. Abre aspas, os tormentos da humanidade a se preocupar com nada além de sua própria pele, mas eu me consideraria impraticável. Certamente, se eu explodisse antes de terminar meu livro, mesmo que apenas um manuscrito, fecha aspas.
Toda a atividade de Marx estava imbuída de um imenso amor pela humanidade oprimida, não se detendo em nenhum sacrifício pessoal na luta por sua emancipação. É muito difícil para nós, hoje na União Soviética, imaginar as duras condições que Marx viveu quando escreveu O Capital. Em 1858, Marx dizia em uma carta que seu trabalho sobre a economia progredia muito lentamente, abre aspas, porque os assuntos que por muitos anos foram o principal objeto de investigação descobrem novos e novos aspectos e provocam novas reflexões quando se pretende chegar ao fim às conclusões. Fecha aspas. Abre aspas. Além disso, escreve Marx mais tarde, não sou o dono, mas sim o escravo do meu tempo. À minha disposição só tenho a noite, e mesmo esse trabalho noturno é muitas vezes dificultade por repetidas cólicas hepáticas. Fecha aspas. A história da obra de Marx sobre o Capital é a história da obra heróica e revolucionária de um homem que realiza a cada obra iniciada e supera todos os seus obstáculos. Por longos anos, Marx trabalhou noites inteiras. Na correspondência de Marx lemos, abre aspas, trabalho febrilmente, noites inteiras, na sistematização de minhas investigações econômicas, fecha aspas. Carta de 8 de dezembro de 1857, abre aspas, agora trabalho muito, na maioria das vezes até 4 da manhã, fecha aspas. Carta de 18 de dezembro de 1857, abre aspas, eu abusei extraordinariamente do trabalho noturno, escreve Marx a Engels em 14 de janeiro de 1858, tendo ficado gravemente doente por causa do trabalho excessivo, fecha aspas. Abre aspas, mas, por outro lado, obtive os melhores resultados. Por exemplo, toda a teoria da renda, como a foi concebida até agora, joguei fora. Para o método de elaboração do material, serviu-me muito por ter folheado novamente, por acaso, a lógica de Hegel, fecha aspas. Como se vê, Marx, apesar da doença e do incrível cansaço do trabalho noturno, não obstante, revisa a lógica de Hegel, relê seus velhos livros, há muito lidos e resumidos, como um novo critério, extraindo deles novos proveitos para seu trabalho. Em cada obra que Marx preparou para publicação, ele se esforçou para torná-la perfeita, tanto do ponto de vista de seu conteúdo, da exatidão incontestável dos fatos citados e da argumentação rigorosa de todas as conclusões, quanto do ponto de vista ou do ponto da forma, do estilo, no qual sempre trabalhou arduamente, corrigindo seus manuscritos muitas vezes até conseguir clareza, simplicidade e acessibilidade na exposição. Engels frequentemente perguntava a Marx em suas cartas sobre o trabalho do Capital e às vezes o instava a terminar o trabalho o mais rápido possível, aconselhando-o a não se demorar muito em retocar detalhes. A uma dessas perguntas de Engels, Marx certa vez respondeu da seguinte forma em 1865, abre aspas, não posso decidir publicar nada até ter tudo pronto. Quaisquer que sejam seus defeitos, meus trabalhos têm mérito, representam um todo harmonioso, e isso só pode ser alcançado com o meu método. Não entregar o trabalho ao impressor enquanto não estiver pronto, na mesa com tudo preparado, fecha aspas. 7. Em suas famosas notas cronológicas, Marx nos dá um exemplo instrutivo de como a história deve ser estudada. Nos últimos anos de sua vida, possuindo um fundo tão enorme de conhecimento como ele, Marx achou necessário fazer para si mesmo, e não para a publicação, um resumo cronológico detalhado dos eventos históricos, uma crônica da história mundial. Marx não terminou este trabalho. Suas notas só chegaram a meados do século XVII. A data mais antiga é 91 a.C., a última, 1648. O manuscrito de Marx, intitulado Notas Cronológicas de Engels, consiste em 4 cadernos de 130 a 140 páginas cada,
com um total de cerca de 80 folhas de impressão. Para nós, esta obra serve-nos, sobretudo, como exemplo da extraordinária concretude com que Marx procedeu em cada uma das suas investigações. Os fatos, a realidade histórica concreta, formaram a base de todo o seu trabalho e foi somente com base nisso que ele tirou suas brilhantes sínteses e conclusões. Para coletar e estudar os fatos, Marx não se esquivou, como se sabe, do trabalho pesado e prático, por mais detalhado que fosse. Já antes da composição de suas notas cronológicas, Marx havia tomado uma enorme quantidade de notas e feito resumos dos livros de história lidos por ele. Tendo projetado essa enorme obra no ramo da história, Marx, no entanto, passa a resumir novamente em detalhes uma série de obras históricas, toma numerosas notas delas e as organiza em uma ordem cronológica rigorosa. Marx usa principalmente a História Universal de 18 volumes de Scholer e a História dos Povos da Itália do historiador italiano Carlos Botta, publicado em 1825. Ao resumir estes livros e fazer suas anotações, Marx verifica cuidadosamente os fatos e datas, contrastando-os com os de outras fontes, corrigindo erros e deficiências em suas anotações, acrescentando novos fatos e eventos. Todo esse acúmulo de fatos é agrupado por Marx seguindo seu sistema, destacando os fatos históricos que ele considera mais essenciais, aqueles que marcam o curso dos acontecimentos históricos e dando-lhes sua interpretação materialista revolucionária. Qualquer um que queira aprender com Marx como trabalhar em materiais históricos deve estudar cuidadosamente suas notas cronológicas.